Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês a leitura de fragmentos da obra A Riqueza das Nações, de 1776, que contou com a autoria de Sir Adam Smith, filósofo e economista escocês. Sem mais então, entreguemos a palavra a Sir Adam Smith para que ele nos ajude a explicar a riqueza das nações. Investigação sobre sua natureza e suas causas. O trabalho anual de cada nação constitui o fundo que originalmente lhe fornece todos os bens necessários e os confortos materiais que consome anualmente. O mencionado fundo consiste sempre na produção imediata do referido trabalho ou naquilo que com essa produção é comprado de outras nações. Conforme, portanto, essa produção ou o que com ela se compra estiver numa proporção maior ou menor em relação ao número dos que a consumirão, a nação será mais ou menos bem suprida de todos os bens necessários e os confortos de que tem necessidade. Essa proporção deve, em cada nação, ser regulada ou determinada por duas circunstâncias diferentes. Primeiro, pela habilidade, destreza e bom senso com os quais seu trabalho for geralmente executado. Em segundo lugar, pela proporção entre o número dos que executam trabalho útil e o dos que não executam tal trabalho. Qualquer que seja o solo, o clima ou a extensão do território de uma determinada nação, a abundância ou escassez do montante anual de bens de que disporá, nessa situação específica, dependerá necessariamente das duas circunstâncias que acabamos de mencionar. Por outro lado, a abundância ou escassez de bens de que a nação disporá parece depender mais da primeira das duas circunstâncias mencionadas do que da segunda. Entre as nações mais antigas, de caçadores e pescadores, cada indivíduo capacitado para o trabalho ocupa-se mais ou menos com um trabalho útil, procurando obter, da melhor maneira que pode, os bens necessários e os confortos materiais para si mesmo ou para os membros de sua família ou tribo que são muito velhos ou muito jovens, ou doentes demais para ir à caça e à pesca. Todavia, tais nações sofrem tanta pobreza e miséria que, somente por falta de bens, frequentemente são reduzidas, ou pelo menos pensam estar reduzidas, à necessidade de às vezes eliminar e às vezes abandonar suas crianças, seus velhos e as pessoas que sofrem de doenças prolongadas, as quais perecem de fome ou são devoradas por animais selvagens. Ao contrário, entre nações mais prósperas, embora grande parte dos cidadãos não trabalhe, muitos deles, com efeito, consomem a produção correspondente a 10 ou até 100 vezes a que é consumida pela maior parte dos que trabalham. A produção resultante de todo o trabalho da sociedade é tão grande que todos dispõem, muitas vezes, de suprimento abundante. E um trabalhador, mesmo mais pobre de baixa posição, se for frugal e laborioso, pode desfrutar de uma porção maior de bens necessários e confortos materiais do que aquilo que qualquer membro de sociedade antiga pode adquirir. As causas desse aprimoramento nas forças produtivas do trabalho e a ordem segundo a qual sua produção é naturalmente distribuída entre as diferentes classes e condições de membros da sociedade constituem o objeto do livro primeiro dessa obra, A Riqueza das Nações. Qualquer que seja a situação real da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é executado em uma nação, a abundância ou escassez de seu suprimento anual depende necessariamente, enquanto durar esse estado de coisas, da proporção entre o número dos que anualmente executam um trabalho útil e o daqueles que não executam tal trabalho. O número dos que executam trabalho útil e produtivo
Como se verá mais adiante, em toda parte está em proporção com a quantidade do capital empregado para lhes dar trabalho e com a maneira específica de empregar esse capital. Eis porque o livro segundo dessa obra tratará da natureza do capital, da maneira como ele pode ser gradualmente acumulado e das quantidades diferentes de trabalho que o capital põe em movimento, de acordo com as diferentes maneiras como é empregado. As nações razoavelmente desenvolvidas no tocante à habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é executado, têm adotado planos muito diferentes na gestão ou direção geral do referido trabalho, sendo que esses planos diversos nem sempre têm favorecido de maneira igual a grandeza de sua produção. A política de algumas nações incentivou extraordinariamente a indústria do campo, ao passo que a de outras tem adotado a mesma política, ao passo que a de outras estimulou mais a indústria das cidades. Dificilmente existe uma nação que tenha adotado a mesma política em relação a cada tipo de indústria. Desde a queda do Império Romano, a política da Europa tem favorecido as artes e ofícios, as manufaturas e o comércio, indústria das cidades, mais do que a agricultura e indústria do campo. O livro terceiro expõe as circunstâncias que parecem ter introduzido e estabelecido essa política. Embora esses planos diferentes talvez tenham sido de início introduzidos pelos interesses particulares e preconceitos de classes específicas de pessoas, sem nenhuma consideração ou previsão das suas consequências para o bem-estar da sociedade, não obstante isso, deram origem a concepções ou teorias de economia política muito diferentes entre si. Algumas delas enaltecem a importância da atividade das cidades, outras encarecem a importância da do campo. Essas teorias tiveram uma influência considerável, não somente sobre as teses dos eruditos ou pesquisadores, mas também sobre a gestão pública dos príncipes e governantes dos estados. No livro quarto, procurei explicar, da maneira mais completa e clara que pude, essas diferentes teorias, bem como os efeitos principais que produziram nas diversas épocas e nações. O objetivo desses 4 primeiros livros é explicar em que consistiu a receita ou renda do conjunto do povo, ou qual foi a natureza desses fundos que, em épocas e nações diferentes, asseguraram seu consumo anual. O 5º e último livro trata da receita do soberano, ou Commonwealth. Nesse livro, procurei mostrar, primeiro, quais são as despesas necessárias do soberano, ou Commonwealth, quais dessas despesas devem ser cobertas pela contribuição geral de toda a sociedade e quais delas devem ser cobertas somente pela contribuição de alguma parcela específica da população, ou por alguns dos seus membros específicos. Em segundo lugar, procurei expor quais são os diversos métodos pelos quais a sociedade inteira pode ser obrigada a contribuir para cobrir as despesas a cargo da sociedade toda e quais são as principais vantagens e inconveniências de cada um desses métodos. Em terceiro e último lugar, quais são as razões e causas que induziram quase todos os governos modernos a hipotecar uma parte dessa receita ou a contrair dívidas, e quais têm sido os efeitos dessas dívidas sobre a riqueza real, a produção anual da terra e do trabalho da sociedade. Pessoal, essa foi a leitura de fragmentos da obra A Riqueza das Nações, do filósofo e economista escocês Adam Smith, obra publicada em 1776. Se vocês gostaram de mais essa leitura literária e econômica agora do meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. E se você está chegando pela primeira vez ao canal, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo o seu comentário para eu poder conversar com você.
E mais, embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das resenhas de filme aqui do meu canal, das resenhas de livros, das aulas ao vivo e das leituras de Vassoler, eu peço que você considere aí a possibilidade de se tornar membro humanista do meu canal e contribuir, segundo sua possibilidade financeira, para esta universidade aberta. Então é isso, pessoal. Até a próxima leitura literária aqui do meu canal e tchau, tchau!